Olá, conversaremos agora sobre o registro de dinheiro e tempo no passado. Estamos explorando as diferentes possibilidades de obtenção das informações por meio dos relatórios contábeis, que têm essa preocupação de registrar o que ocorreu com dinheiro e tempo no passado, quer dizer, uma forma de abordar a questão do patrimônio tratada pela contabilidade, mas explorando nessa nossa conversa as diferentes contabilidades, quer dizer, nós podemos ter diferentes contabilidades com diferentes objetivos. Nessa nossa conversa, temos então dois objetivos. Primeiro, apresentar a origem da contabilidade e depois as suas modificações, o que acaba resultando nessas diferentes contabilidades que vamos tratar na nossa conversa da agora. De conversa anterior, nós vimos a importância da contabilidade para a geração de relatórios e informações que municiam o nosso processo de gestão, incluindo a gestão ou a administração financeira. E quando nós vamos entender as informações geradas pela contabilidade, aí também temos que entender os desafios associados à geração de uma informação que seja ao mesmo tempo objetiva, quer dizer, que possa ser comprovada e para isso aí que tenha aí o suporte na documentação hábil e idônea, nas provas daquilo que aconteceu, mas que precisa ser também relevante, quer dizer, precisa se preocupar também em tentar mostrar aquilo que tem a capacidade aí de afetar a nossa criação de riqueza ou valor no futuro. Em linhas gerais, esses dilemas acabam enfatizando muito mais as preocupações com a objetividade, o que acaba fazendo com que a informação contábil, em linhas gerais, seja a informação que reflita aquilo que ocorreu. Só que no processo de tomada de decisão, nós precisamos entender, na verdade, a evolução do passado, mas geralmente esse processo de compreensão busca construir melhores estimativas em relação ao futuro, já que, em linhas gerais, nós tomamos decisões presentes e que essas decisões presentes precisam capturar, na verdade, todos esses efeitos futuros. Quando vamos entender como é que a contabilidade surge a partir do momento que os números são inventados. Ora, essa invenção dos números, ou essa forma aí de registrar quantidades, ela de fato é feita com um objetivo muito simples, quer dizer, em algum momento o homem precisou criar algum mecanismo para o controle objetivo das suas posses, né, o que a imagem aqui está chamando a atenção, tentando criar algum mecanismo que permita identificar qual o tamanho do seu rebanho, quantas unidades aí seu rebanho possui. E para isso daí, esse homem primitivo precisou então inventar os números e aí ao inventar os números para esse registro patrimonial, o que ele estava fazendo na verdade era a contabilidade. Então, com toda certeza, a contabilidade nasce a partir daqui, quer dizer, a partir da invenção dos números e dessa preocupação com o registro patrimonial. Logo, se a contabilidade ela nasce nesse contexto, a primeira e grande informação contábil que a gente tem é a informação contábil dele. Quem é ele? O dono. Então, o dono faz, o dono apresenta, o dono tributa, o dono compartilha, o dono, o dono, o dono. As primeiras informações contábeis teriam essa característica, quer dizer, informações geradas pelo dono e a partir daí divulgadas. Só que, naturalmente, isso traz desafios. Em conversas anteriores, vimos, por exemplo, problemas relacionados às relações de agência, seus conflitos e, a partir daí, custos de agência necessários para tentar atenuar ou apaziguar potenciais conflitos. Então, o que acaba acontecendo? Essa primeira contabilidade, que seria a contabilidade do dono, o dono faz, o dono apresenta, o dono divide, o dono tributa e assim por diante, ela começa a ter desafios quando? Então, nesse contexto da contabilidade do dono, vamos imaginar que o nosso amigo precisasse apresentar o resultado, quer dizer, o lucro aí que a sua operação deu. Por que que isso é importante? Porque isso aqui
de um modo geral, é base de tributação, é base para divisão aí entre minoritários, quer dizer, é evidência de desempenho para potenciais investidores, novos sócios ou o que for. Então, para poder apresentar esse resultado, que se positivo nós vamos chamar de lucro, o nosso amigo precisa fazer um confronto muito simples. Ele precisa confrontar o que ele vendeu, quer dizer, suas receitas de venda, seu faturamento, com tudo aquilo que ele consumiu, os seus gastos incorridos. Esses gastos poderão ser custo das vendas, que as mercadorias, insumos, matérias-primas aí que ele consumiu para poder vender aquele produto ou mercadoria, e podem ser despesas, quer dizer, consumos temporais, gastos administrativos, comerciais, financeiros ou o que for. Então, quando nós construímos esse relatório, quer dizer, que apresenta o lucro ou, né, se o resultado negativo chamado de prejuízo, mais lucro ou prejuízo são o que nós costumamos chamar de resultado, no momento que ele faz essa apresentação, ele está construindo o que a contabilidade vai chamar de demonstração de resultado. E se faz referência ao ano anterior, quer dizer, uma demonstração de resultado do exercício. Essa demonstração de resultado tem aí diferentes propósitos informacionais, né? Evidenciar o desempenho do negócio, a partir daí gerar base de tributação, base de divisão entre diferentes sócios e por aí vai. No momento que as empresas começaram a ter a necessidade de crescer e a partir daí ampliar suas possibilidades de financiamento por meio, por exemplo, da venda das participações dos primeiros donos para novos donos, aí nós passamos a ter uma série de preocupações. Naturalmente, existirão relações e conflitos de agência. E com o objetivo de apaziguar esses potenciais conflitos, aí existiu a necessidade da criação da figura das normas contábeis. Então, sabendo que essa contabilidade era originalmente do dono, mas sabendo também que existe um ditado popular que diz que quem parte reparte e não fica com a melhor parte é um besta ou não tem arte, sabendo que o sujeito não é besta, ele tem suas próprias preocupações, nós, sociedade, não poderíamos deixar que ele manifestasse a sua arte. Então, manifestar a arte quer dizer, eventualmente, executar algum procedimento que viesse a controlar a apresentação desse número de acordo com a sua vontade. Então, se a preocupação for tributos, ele poderia tentar apresentar o menor lucro possível para pagar menos tributos. Se a preocupação for retirada de recursos, ele poderia alocar gastos que não da organização ou da empresa, fazendo a retirada desses gastos, a que ao retirar esses gastos, ele não precisaria dividir nem com o fisco, nem com os seus sócios minoritários. Então, sabendo dessa potencial agenda conflitante, então as normas contábeis estabelecidas teriam essa preocupação de tentar regular, estabelecer critérios para que relatórios e informações contábeis fossem apresentados. E a partir daí, essas normas fariam com que essas informações contábeis fossem informações críveis, quer dizer, aceitáveis aí por seus usuários de fora da organização. E além disso, para organizações com características específicas, de porte maior, que acessem públicos mais amplos de investidores, a necessidade de que, antes de divulgar essas informações contábeis, elas passassem pela mão de um profissional que teria a função aí básica de verificar se de fato essas demonstrações seriam um bom reflexo da realidade aí dessa organização. Então, essa atividade, a atividade de a auditoria externa teria essa preocupação de verificar se, de fato, as demonstrações contábeis geradas, elas refletem de forma pacífica e objetiva a realidade. Naturalmente, a verificação de gastos relacionados e indevidos, como, por exemplo, o dono tentar lançar como gasto da empresa despesas com seu aluguel ou sua alimentação, precisariam ser vistos com cuidado e possivelmente eliminados, removidos, já que isso estaria violando normas contábeis e esse procedimento de auditoria ou checagem teria essa preocupação, então, de alertar para as falhas aí incorridas e a necessidade de ajuste.
Só que a partir do momento que nós começamos a ter a figura dessas normas contábeis, aquela contabilidade original, que era única do dono e para todos, ela passa a ser segregada. Por quê? Porque, de um modo geral, todo relatório, informação contábil enviada para aquele que está situado fora da organização, o usuário externo, ela vai ter que ser feita seguindo uma série de normas ou procedimentos, e a depender do tamanho da organização, pode envolver a figura de uma auditoria externa. Então, nós passamos a ter do que era uma única contabilidade para todos, a contabilidade do dono, nós passamos a ter a figura de duas contabilidades. Uma contabilidade voltada para o usuário externo, que segue normas objetivas, e uma outra contabilidade voltada para os usuários internos, que aí teriam uma preocupação muito maior em tentar encontrar elementos e subsídios que alimentassem melhor o seu processo de tomada de decisão. E nesse rol dos usuários externos, nós podemos falar em minoritários. Então, quando temos essa preocupação em estabelecer informações contábeis que atendam o interesse dos sócios, majoritário e minoritários, aí podemos falar em contabilidade societária. Mas no contexto latino e notadamente brasileiro, existe um usuário externo preponderante aí na afirmação do seu poder e da sua força em relação às informações contábeis, que com toda certeza é o fisco. Logo, quando falamos em contabilidade para usuários externos no contexto brasileiro, não podemos esquecer dos aspectos relacionados à contabilidade fiscal ou tributária, já que esse usuário externo tem uma força muito grande. Essa força é tão grande que ele chega a dizer que você pode apurar o lucro seguindo as regras da contabilidade dos sócios, a contabilidade societária, mas depois de feito isso, você tem que aplicar uma segunda regra, que é a regra da minha contabilidade, a contabilidade tributária, a contabilidade fiscal, que aí vai exigir que você faça uma apuração do lucro real conforme regras que ele estabelece. Então, a partir daí, ele deixa muito claro, por exemplo, que a última palavra nessa contabilidade para o usuário externo é dessa contabilidade tributária ou fiscal, e o exemplo maior disso é o que os contadores aí vão chamar de livro de apuração do lucro real, onde a última palavra é a palavra do fisco. Então, quando nós vamos entender as implicações, aí as implicações são bem simples. Aquela que até então era única e para todos, contabilidade do dono, ela vai se desdobrar em dois conjuntos diferentes de contabilidade. Uma contabilidade voltada para usuários externos. Nessa contabilidade, as informações elas são geradas a partir de regras, normas aí objetivas. Essas normas têm que permitir a posterior conferência ou auditoria, daí não é à toa que essa preocupação com a objetividade é fundamental para essa contabilidade para usuários externos. Essa preocupação com a objetividade acaba fazendo com que os relatórios contábeis essencialmente conjuguem verbos no passado, reflitam o que já ocorreu. Essa contabilidade para usuários externos também é chamada de contabilidade financeira, e ela pode se desdobrar em diferentes outras contabilidades, como, por exemplo, a contabilidade societária, preocupada em atender demandas informacionais dos sócios, mas que nesse contexto latino e brasileiro também temos aí os aspectos relacionados à contabilidade fiscal, que geralmente é quem dá a última palavra. Então, a organização, sob esse ponto de vista de contabilidade de usuário externo, ela pode processar todas as suas informações com base nas regras da contabilidade dos sócios ou contabilidade societária, mas depois de feito isso, adicionalmente, sob o ponto de vista tributário, aí ela precisa aplicar um novo conjunto de regras para poder ajustar cálculos de tributos, e esse novo conjunto de regras é o que caracteriza essa contabilidade tributária ou fiscal.
Mas, sob o ponto de vista do usuário que está dentro da organização, um gestor, quer dizer, alguém que tem o objetivo aí de tomar decisões para conduzir o futuro dessa organização, aí existe a necessidade de compreender uma outra contabilidade, que é a contabilidade dos usuários internos. Essa contabilidade dos usuários internos pode ser chamada de controladoria, pode ser chamada de contabilidade gerencial. Qual é o objetivo? Aqui é subsidiar o processo de tomada de decisão. Aqui é gerar informações para usuários externos, amparadas por normas que permitam posterior auditoria, conferência. E aqui, essencialmente, é tomar melhores decisões, para as quais, muitas vezes, o que temos são apenas diretrizes e não leis, normas ou regras absolutas. E na interface entre as duas diferentes contabilidades, aí temos uma série de aspectos da gestão financeira que estão aqui, como, por exemplo, todo o processo de apuração de custos, de registros de preços ou, eventualmente, de orçamento. Entender essas diferentes contabilidades é fundamental no processo de administração financeira, já que as informações trabalhadas podem vir de dois contextos completamente diferentes. Num contexto verossímil, quer dizer que poderia ser verdadeiro, mas que aqui está apresentado de forma simplificada para a aula, aí nós podemos falar de uma empresa que comercializa vinhos. Essa empresa tem duas garrafas de vinho em estoque, a primeira comprada por 25, a segunda comprada por 35. Quer dizer, o custo da mercadoria mais antiga é 25, o custo da mercadoria mais nova é 35. Naturalmente, sob o ponto de vista da contabilidade de usuário externo, para que isso aqui possa ser chamado de custo, eu tenho que ter a documentação hábil e idônea que suporte a transação. Logo, eu tenho que ter as notas fiscais de entrada no estoque que assegure que essas informações são verdadeiras. Só que, adicionalmente, essa empresa recebeu uma ligação telefônica do fornecedor informando que, em função aí de alterações da safra da uva, do câmbio, uma nova garrafa seria reposta no futuro para essa empresa pelo valor de 50. E aí, assumindo então essas informações, vamos então calcular o resultado, qual foi o lucro que essa empresa teve na venda de uma garrafa de vinho. E para calcular o resultado, a demonstração de resultado é objeto aí de uma série de conversas que teremos. Nós veremos que essa demonstração ela pode ser construída sob o ponto de vista da contabilidade de usuário externo, que nós vamos chamar de demonstração de resultado formal, mas também pode ser construída sob o ponto de vista do usuário interno, a demonstração de resultado gerencial, e está aí apresentada em outras conversas nossas, quer dizer, em outro vídeo aí também disponível. Mas para apurar esse resultado, quer dizer, esse lucro ou prejuízo que tivemos associado à venda de uma garrafa, precisamos confrontar de forma muito simples aquilo que vendemos com aquilo que consumimos. E aí, nesse caso, vamos imaginar que tenhamos vendido uma garrafa por 40. Ora, se vendemos por 40, qual vai ser o lucro ou prejuízo dessa venda? E a partir daí temos um conjunto diferentes de informações para poder reconhecer o consumo. Então, qual foi o consumo? Quando eu consumi essa garrafa que eu vendi para o cliente, qual era o valor dela? E aí, sob o ponto de vista da contabilidade de usuário externo, eu tenho que me preocupar com a objetividade, logo, toda e qualquer transação tem que se dar com base em documentação hábil e idônea. Então, o reflexo aí do passado. Então, a documentação hábil e idônea diz que nós temos dois custos, o da garrafa mais antiga 25, o da garrafa mais nova 35. Se vamos usar essas informações, nós estaríamos usando então métodos de avaliação de estoque que são chamados com diferentes nomes. Então, se vamos reconhecer o custo da mais antiga, estamos usando um método de avaliação de estoques, quer dizer, de avaliação de custo daquilo que está vindo do estoque, eu estou retirando essa garrafa para entregar ao cliente,
que assume a prerrogativa do primeiro que entra, PE, primeiro que sai. Então, se eu reconhecer na garrafa que eu vendi ao cliente esse custo de 25, eu vou estar apurando nesse método PEPS um lucro de quanto? Vendi por 40, algo que me custou 25. Eu tive um lucro de 15. Se por outro lado, vamos usar um outro método também da contabilidade de usuário externo, amparado aí na documentação hábil e idônea, poderíamos reconhecer o custo da última que entrou no estoque. Ao fazer isso, estaremos usando um método de avaliação de custo chamado de último que entra, primeiro que sai, o EPS. Poderíamos também usar uma média do que temos em estoque, o custo médio. Nesse exemplo didático, para simplificar, eu não vou falar em custo médio, mas vou falar desses dois. Então, ao usar o método baseado no último que entrou, reconheceríamos então como custo dessa garrafa o valor 35, chegaríamos no resultado de 40 menos 35 de 5. E a partir daí, note que para uma mesma situação eu teria duas possibilidades de apresentação do resultado. Uma possibilidade indicando que o resultado foi igual a 15 e uma outra possibilidade indicando que o resultado foi igual a 5. Qual dessas duas possibilidades eu vou escolher? Aí, nesse caso, as duas estariam amparadas pelas regras da contabilidade societária, já que temos documentação hábil e idônea que permita fazer isso. Nessa primeira opção, eu evidenciaria um maior lucro. Então, por exemplo, se a preocupação do dono for obter mais sócios ou vender uma parte da empresa ou a totalidade da empresa e de repente para isso aí foi importante apresentar esse maior lucro, com certeza o método PEPS ajudaria nesse propósito. Se eu estou falando na construção de um relatório contábil por meio de um agente, um executivo, que recebe uma participação nos lucros como remuneração variável, também, com toda certeza, essa evidência do maior lucro por meio do uso do PEPS seria muito bem-vinda. Agora, se a preocupação é do dono com o recolhimento dos tributos, e imagine que essa empresa seja tributada por lucro real. O que é uma empresa tributada por lucro real? É uma empresa que apura de fato seus resultados por meio do confronto aí de suas receitas e seus consumos e tributa um pedaço desse resultado, um percentual desse resultado. Então, se essa empresa é tributada por lucro real, quanto maior o lucro evidenciado, maior o tributo pago. Logo, sob o ponto de vista das preocupações fiscais, então, com toda certeza, o método EPS seria o método preferido, porque implicaria no melhor recolhimento tributário. Como a Receita Federal também sabe disso, então, apesar das normas da contabilidade societária permitirem o uso dos dois métodos, já que são amparados por documentação hábil e idônea que permitiria uma posterior auditoria, como no ambiente de preço crescente, o método UEPS promoveria um menor recolhimento tributário, então o que é que a contabilidade tributária vai fazer? O que é que as regras tributárias brasileiras farão? Elas proibirão o uso aí desse método UEPS. Então, aí nesse caso, sob esse ponto de vista dessas duas opções apenas, já que o custo médio não está sendo apresentado, então a empresa, sob o ponto de vista tributário, precisaria usar esse método PEPS e apresentar esse resultado. Só que quando nós vamos um pouco mais adiante, aí se lembre que existe nesse contexto uma outra informação adicional que diz que se uma nova garrafa for comprada, ela será comprada por 50. Logo, sob o ponto de vista da tomada de decisão, se ao vender uma garrafa precisaremos repor, ressuprir o nosso estoque, aí essa informação vai ter que ser apropriadamente considerada, porque se eu vendi por 40 algo que será ressuprido por 50, eu não tive ganho. Eu vou ter sim uma perda de quanto? De 10.
Então, ao fazer isso, a gente está usando o método de avaliação de insumos chamado de próximo PR a entrar, primeiro a sair. É o método PREPS. Ele é impossível sob o ponto de vista da contabilidade de usuário externo, porque ele não está amparado em documentação idônea, ou seja, nas notas fiscais de entradas. O que eu tenho é uma informação telefônica aí do fornecedor de qual será o novo valor. Eu não tenho documentação aceita aí para fazer esse registro, mas é de fundamental para o processo de tomada de decisão, porque o que é que isso aqui alertaria o tomador de decisão? Cara, se você está vendendo por um preço menor que o valor de reposição, no longo prazo isso vai trazer sérias e negativas consequências sobre o negócio. Daí você tem que tomar uma de um conjunto de decisões aí possíveis. Por exemplo, ou você trata de aumentar seu preço em função da sinalização do aumento do custo junto ao fornecedor, ou se o mercado não aceita pagar mais que 40 por garrafa de vinho, aí você vai ter que providenciar um outro fornecedor que tem um custo compatível com essa realidade. Mas esse exemplo, então, chama a atenção desses diferentes usos das diferentes contabilidades no nosso processo de análise e tomada de decisão financeira. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para a nossa conversa. Apresentar a origem da contabilidade e, nesse contexto, discutir as diferentes contabilidades, os diferentes conjuntos de informações possíveis. Bons estudos!